Saiba o porquê muita gente erra feio na análise de desempenho da equipe de vendas. Vem comigo que eu vou te ensinar quais são os indicadores ideais para você alavancar a sua performance comercial. Nessa aula a gente vai descobrir por que muita gente erra feio na análise de desempenho da sua equipe comercial. Quando você utilizar esses indicadores, além de você ter uma melhor avaliação, você vai estar melhorando também a sua performance de vendas. Porque uma vez que você encontrar qual é o indicador que está fazendo diferença no seu desempenho comercial, você vai conseguir corrigi-lo e, consequentemente, melhorar a sua performance comercial. Vem comigo, até o final desse vídeo eu vou te explicar ponto a ponto. Saber o porquê que tanta gente erra feio. Primeiro, o que acontece é que, como as metas são estabelecidas, se você tem um início, que é as metas estabelecidas, aquilo que você propõe para a sua equipe de vendas, ou propõe para a equipe toda, ou para um vendedor específico, é a raiz de todo o problema. Se você só está cobrando, por exemplo, no caso atual, você compõe essas vendas apenas pelo histórico do vendedor. Vamos lá, vamos dar um exemplo. O vendedor, tá? Ele estava vendendo 100 mil mês passado, ou ele vende em média 100 mil reais. Aí, o que um gestor faz? Olha, pega os 100 mil reais, eu vou falar, olha, eu quero 15% de crescimento, eu quero 20% de crescimento, eu quero 10% de crescimento. É claro que se avalia um pouco a sazonalidade da época do ano, mas geralmente é pelo histórico do vendedor. Não importa outro fator. Você tem um vendedor que vende 200 mil, você vai colocar 10%, você vai colocar uma meta de 220 mil, ou que seja 50%, tanto faz. Você vai colocar uma meta para ele correr atrás. Por outro lado, se você tem um vendedor que vende 1 milhão, você vai colocar lá 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Você vai colocar sempre um percentual de acréscimo, de crescimento. E geralmente isso é feito com base numa mediana geral da equipe. Então, se você vai colocar 15% de crescimento, geralmente é 15% de crescimento para a equipe toda, com algumas exceções. Mas a gente tem que entender como funciona hoje na maioria dos negócios. O pessoal analisa apenas o histórico para propor uma meta. Se você não utiliza somente o histórico, tudo bem. Eu estou falando de histórico do vendedor e a sazonalidade comercial do teu setor de segmento de atividade da sua empresa. Se é uma distribuidora, se é uma empresa que vende produtos sazonais e assim por diante. Porém, é dentro desse aspecto que se analisam a maioria, que se criam a maioria das metas comerciais da equipe de vendas. E agora onde que está essa sacada? Vamos lá, qual é a sacada? A sacada é analisar a carteira atual. Marcos, o que é a carteira atual? Aí são vários indicadores. Então, por exemplo, imagine que o vendedor que vende 100 mil reais recebeu, por exemplo, uma carteira de um outro vendedor que também saiu que vendia 100 mil reais. Então, a carteira dele já é 200. Legal, mas quais clientes que ficaram na carteira dele? Ficaram todas essas vendas? Ou esses 100 mil foi distribuído em 5 vendedores? E assim por diante. Então, primeira coisa, quais são os clientes existentes hoje na carteira? Atualmente na carteira. É importante porque, por exemplo, você imagina um vendedor ano passado, ele vendeu 1 milhão de reais no mês de março. Aí você vai colocar uma meta, beleza, ele vendeu 1 milhão de reais, ele vendia 700 e no mês de março vendeu 1 milhão. Avalia, porque de repente foi um negócio pontual, de repente foi um negócio que o vendedor conseguiu lá, que era uma situação de compras, de falta de mercadoria no mercado, e aí com essa análise um pouquinho mais apurada em relação aos clientes que estão na carteira hoje, já vão fazer uma diferença para você estipular a meta. E detalhe, você não precisa estipular meta linear para todos os vendedores. Você pode fazer com que cada vendedor tenha uma meta estabelecida de acordo com a análise dos seus clientes. E aí, tem mais coisa. Tem a análise do potencial dos negócios. Você imagina assim, um vendedor fez muitas cotações em fevereiro, muito negócio para fechar, e o gestor está ligado nisso e ele começa a avaliar o potencial desses clientes, avaliar o potencial de fechamento. E aí, o que acontece? Você tem o quê? Pode ser feito com cada um dos clientes atuais da carteira. Então, quando você, por exemplo, imagina que você tem cotações, você tem negócios fechados, tem muita coisa na carteira, você tem muita coisa dentro do vendedor, o vendedor já fez um trabalho, vai começar a pipocar negócio. Ou ao contrário, o vendedor não fez nenhum trabalho preventivo. Claro, se você tem distribuidora que você vende todo dia,
possivelmente não vai ter um saldo de cotações para fechar. Mas se você tem um produto mais técnico, uma venda mais elaborada, de ciclo mais longo, você vai ter como analisar, sim, o potencial desses clientes. E aí você consegue entender os potenciais dos negócios e melhorar essa meta. Lembrando, a meta ela precisa ser avaliada de várias formas, não somente pelo histórico. Nível de maturidade do relacionamento com os clientes. O que é o nível de maturidade? Vamos olhar. É a cobertura de carteira. Você imagina que tem um vendedor que possui 300 clientes na carteira. E aí ele vende, ele está sempre dentro da meta, só que ele vende para 10. Qual é a sua vantagem como gestor que um vendedor que tem 300 clientes vende para 10 e bate a meta? Então, você tem que olhar se o vendedor está fazendo o que eu trabalho. Se os clientes são contatados, se esses 300 são contatados, por que os clientes são orçados, ok? Então, outra coisa, por exemplo, se você tem lá 300 clientes e você está orçando para 200 e vendendo para 10, aí você tem que começar a avaliar. Será que é um efeito diferente do vendedor? Então, quando você vai estipular a meta, é assim, não, ele tem 300 clientes na carteira, ele orça para 15 e vende para 10. Será que isso é avaliado no momento de criar uma meta para o vendedor? Então, essa meta, ela deve ser sim englobada a informação de contatos, número de orçamentos e clientes faturados. Quando você só está em cima do faturamento, tem problema. Por quê? Porque o vendedor pode estar batendo a meta com uma ou duas vendas. E aí você não fez uma cobertura uniforme de mercado. Se você não viu ainda o nosso vídeo sobre cobertura de clientes, da carteira de clientes, assista. Vai ser muito importante você entender esse próximo passo aqui que a gente está dando. E a capacidade do vendedor. O que seria a capacidade do nosso vendedor dentro da nossa carteira de vendas para fazer o que? As nossas metas, para estabelecer as metas. O que é a nossa capacidade? São os números realizados, sim. Aí sim é saber quantos clientes o vendedor conseguiu atender. E também os impactos na rotina diária. Quando você for estipular uma meta, avalie a gestão do tempo do vendedor. Talvez ele está em cima de burocracia administrativa, deslocamentos, descagens. Imagina assim, ainda existe empresa com vendedor interno que cobra descagens, discador automático. Tem algum mal nisso? Não, simplesmente é a gestão do tempo. Mas eu vou fazer um discador automático aqui para ligar para 300 clientes por dia. Isso está dando efeito no teu negócio? Eu não conheço nenhuma empresa que tenha efeito em discar aleatoriamente para clientes, mesmo que seja com processo. Não. Ele precisa, antes de ligar para o cliente, ele precisa entender o que ele vai falar. Eu estou falando de vendas B2B. Se a tua venda é B2C, se a tua venda é outra coisa, você está no vídeo errado, no canal errado. O nosso negócio aqui é vendas B2B. É quem trabalha para vender para outras empresas. Tá? Negócios médios e grandes é o que a gente atende aqui no QueChap. Então, é importante que você saiba que um discador automático não vai fazer você vender mais para as empresas. Se eu estiver errado, por favor, coloque aqui nos comentários. E quais são os contatos reais que ele tem? Então, por exemplo, se imagina assim, o vendedor, ele realmente consegue falar com os clientes, porque muitas vezes ele manda mensagem por WhatsApp ou liga e não consegue falar com o comprador. E aí, como é que você vai estipular uma meta para o cara se o vendedor não consegue nem falar com o cliente? Então, esse impacto da burocracia, de tarefas que não agregam valor na venda, ou os contatos que ele tenta fazer, ele consegue realmente falar com o cliente a respeito da venda, isso é muito importante. Então, primeira dica que eu vou te deixar aqui é: o gestor precisa avaliar os impactos da rotina diária, que é a gestão do tempo em relação ao vendedor para estipular a meta. Muitas vezes o vendedor está se enrolando porque ele não consegue sair do processo e ir para vendas. E eu vou falar para vocês, a maioria não são vendedores, são administrativos comerciais. Simplesmente recebe demanda, faz cotação e registra pedido. Nós não estamos falando dessa turma, estamos falando da turma de vendas, aquele cara que corre atrás do resultado. E quais seriam os métodos de análise existentes hoje no mercado para você ter um desempenho melhor da sua equipe comercial e ter uma leitura melhor do que está acontecendo na sua área comercial? Existe um método tradicional. A maioria das empresas medem esses três indicadores: venda total, volume e lucro.
diria para ti que a venda total, 100% das empresas medem. Então elas medem o resultado por quanto faturou, quanto vendeu, quanto tirou de pedido. É isso que esse indicador aparece em todas as performances. Volume, quase que apenas as empresas industriais, que vem lá quilos, toneladas, peças. Então aqui está um indicador que nem todas as empresas medem, mas é um método ainda tradicional. E lucro e margem. Algumas empresas, diria para ti hoje que talvez 20% das empresas, ainda no método tradicional, avaliam se o vendedor está dando lucro, EBITDA ou contribuição. Esses 3 indicadores são os mais utilizados para medir a questão do desempenho de lucro e margem. Cada um tem o seu jeito de calcular, aqui nós vamos entrar nesses detalhes. Mas o importante é que é assim que é o método tradicional. É quanto vendeu. Então, a meta de vendas é em cima de faturamento, volume e margem. Geralmente, a maioria só trabalha a venda mesmo, e esse é o método tradicional. Ou seja, aquela história que eu acabei de comentar no item anterior. Se você tem um vendedor com 300 clientes, ele vende para 10 e bate a meta, tá tudo certo. Você não consegue enxergar nesse indicador. Você não vai conseguir enxergar. Enquanto você não consegue enxergar, você não tem como agir. Mês passado vendeu 500 mil. Aí esse mês ele vendeu só 150. Por quê? Porque aquele cliente grande acabou de não comprar, ou aquele cliente teve alguma dificuldade financeira, ou aquele cliente entrou em férias, sazonalidade, e não se encontra. Tem que ficar catando informação nos indicadores para saber o que aconteceu com a venda. Isso se alguém for atrás. Tá? Geralmente assim, só faz o feijão com arroz, que é isso aí. O problema é que desse modo você acaba só medindo informações. E como que seria para você realmente gerar resultado através da análise de desempenho? É o método holístico, é um processo e o resultado, é você avaliar o processo de vendas e o resultado de vendas. E aí você tem os indicadores mais interessantes. Então assim, qualidade dos contatos, eles estão atualizados? Detalhe, tem empresa que tem no seu CRM, no seu sistema, na sua planilha, na sua agenda, sei lá onde você coloca essas informações, quais os contatos que você possui atualizados. Claro que um software como o Keyshop possui já essa informação, mas vamos para frente. Se você não tem como saber se os cadastros estão atualizados, provavelmente você não vai saber se o vendedor está fazendo algum trabalho para mexer com esses clientes. Lembrando, os 300 clientes lá do vendedor X, ele cota para 15 e fecha com 10, bate a meta. Você nunca vai saber assim. Você precisa ter um método que avalie a qualidade dos cadastros. E aí, quantos contatos foram realizados? Esses contatos seriam o quê? Clientes contatados ou o número de contatos. Geralmente, clientes contatados seria um indicador mais interessante, né? O Keyshop tem todos esses e muito mais. Perfil de abordagem dos clientes que não compram. Então, o que acontece? Por exemplo, o cliente é contatado, qual é o tipo de abordagem? É agenda, visita e ligação? Nesse caso, qual foi o planejado e realizado? O planejado é a meta, né? Qual era a meta de visita, de ligação, de agenda ativa? Como que foi o planejado e como foi realizado? Aí você consegue ter uma medição melhor, saber se o vendedor está abrindo o negócio, se ele está criando novas possibilidades. E aí você tem o WhatsApp, que é uma ferramenta muito utilizada hoje na venda B2B, em especial vendedores internos e, por que não, representantes também. Aí você tem o receptivo e ativo. Mas Marcos, como é que eu meço se é receptivo ou ativo? Simplesmente você tem que começar a cruzar informações. Se você começa a ampliar o número de clientes contatados, obviamente que isso vai ser um trabalho mais ativo. E é claro que se você tiver um Business Talk, por exemplo, que nós temos, que é um sistema nosso aqui do Keyshop, que captura as conversas de WhatsApp, já dentro da LGPD, ele busca saber exatamente quais são os contatos feitos ativamente e receptivamente ou passivamente pelo vendedor. E aí você começa a saber se o mercado está comprando ou se você está vendendo. É importantíssimo isso na hora que você avalia o desempenho do vendedor. Saber se o vendedor vendeu mais esse mês porque o mercado estava comprador ou vendeu mais esse mês porque ele correu atrás. Por que isso é importante? Porque se o mercado estava comprador e mês que vem ele não está comprador, aí o mercado ele pode estar comprador por várias coisas. Ou por possivelmente de preços, ou por uma dificuldade no fornecedor, lá no outro fornecedor, nosso concorrente, por exemplo. Então, ele pode vir tá comprando por várias situações. Uma promoção que foi feita pelo marketing,
que a própria empresa fez uma promoção de estoque, queima de estoque, ou uma inovação de produto. Então você tem que começar a observar se a venda foi maior e ela foi por causa do ativo e do receptivo. Isso é primordial. Quantos analisam isso? 1%? Olha, se você está dentro desse 1%, parabéns. Eu estou falando para os 99% que não fazem isso. Outra coisa, e-mail ativo e receptivo. Isso também é muito importante. Tem e-mail recebido, que o vendedor aí gera uma cotação. E-mail enviado, que ele geralmente mandou um negócio lá para o cliente buscando um gancho, uma técnica, né? Que ele manda lá para o cliente alguns itens que ele pode estar comprando. Por exemplo, você tem um aniversário de compra dos itens, a recorrência dos itens, que é uma coisa que o Keyshap também controla. Então você tem lá, por exemplo, você envia um e-mail dizendo, olha, você está precisando de tais materiais? É como se o vendedor estivesse controlando o estoque do cliente. Isso é muito legal. E aí você tem um trabalho mais ativo no e-mail também. Os não respondidos. O cliente manda uma cotação e o vendedor acaba não respondendo esse e-mail. Então, importantíssimo você fazer essa análise de abordagem, saber realmente se os vendedores estão abrindo carteira, se realmente essa maior quantidade de clientes ou menor quantidade de clientes é porque o mercado está respondendo de uma forma diferente, ou se realmente está sendo feito um trabalho ativo pelo vendedor. E isso vai dizer quem é quem. Hoje é possível, dentro de algumas plataformas, você descobrir quem é o vendedor sem eu conhecê-lo, somente usando os indicadores corretamente. Você imagina uma empresa com 100, 200, 300 vendedores. É impossível você conversar com a pessoa, um gestor, um diretor comercial, conversar com todo mundo, mas ele com um cruzamento de indicadores, ele consegue saber quem é vendedor ativo, quem é vendedor passivo, quem vende só para os mesmos, quem não cobra carteira. Quer dizer, isso você consegue ter inúmeras informações para que você consiga melhorar a sua performance comercial e realmente não só analisar, mas tomar ação sobre a análise. E a cobertura da carteira. Qual é? Em percentual de número de clientes. Então, por exemplo, imagina lá a pessoa com 300 clientes. Ela falou com 200. Então, ela falou com 2/3. Isso vai dar 66% da carteira de clientes contatados. Ela conseguiu cobrir. Aí você pode analisar a cobertura de carteira por clientes contatados ou clientes orçados. Aí depende do seu setor, depende de como a sua empresa quer adotar. Mas esse indicador, ele é muito importante. Você imagina assim, tem empresas que já fizeram aquele trabalho de limpeza do cadastro que eu acabei de mostrar no vídeo sobre cobertura de carteira. Então, quando você faz isso, você tem que saber se a equipe de vendas faz esse trabalho. Se você não consegue fazer um indicador desses, você tem que procurar ferramentas que façam. Mas é importante medir, porque senão a empresa fala, o mercado caiu. Será que o mercado caiu? Ou você vendia para 10% passivamente? Pense sobre isso. Isso aqui é uma coisa que muda completamente o futuro do seu negócio. E aí existe o potencial da carteira. O potencial da carteira você pode avaliar de várias formas. Você atribuir um valor para cada cliente, manual, falar, esse cliente pode comprar 10 mil, esse aqui 100 mil, esse aqui 1 milhão. Colocar isso na sua planilha, no seu sistema e avaliar qual é o percentual, não de clientes somente, por exemplo, dos 300 para os 200, mas, por exemplo, em relação ao potencial. Muitas vezes você cobriu 200 clientes e cobriu 95% do potencial da carteira. Isso é muito mais interessante, você cobriu o percentual do potencial da carteira do que o número de clientes. E muitas vezes você está contatando um cliente que não pode comprar nem R$500, não dá nem o pedido mínimo. E aí também acaba só perdendo tempo da equipe de vendas. É importante avaliar a cobertura e o perfil de abordagem para você analisar os contatos. Você tem a parte das cotações, que é o volume de trabalho. Qual é o volume de trabalho? Número de orçamentos e valor de orçamentos. Se você vê se existe uma evolução mensal no número de cotações, ou seja, o vendedor está conseguindo pelo menos trazer o negócio para a mesa. E qual é o valor que ele está trazendo para a mesa, né? O valor global dessas cotações. Muito importante. Tempo de resposta. Por exemplo, você manda uma cotação para o cliente, ele responde em até 24 horas. E o vendedor responde em até 48 ou em até 40 minutos. Mas é estratégico o vendedor responder primeiro do que o concorrente? É estratégico o vendedor ser muito prestativo? Aí depende de cada cliente, por isso que você tem que entender, né? Analisar o cadastro, colocar mais informações do cadastro. O vendedor precisa ter o cadastro aqui em cima para poder saber se esse cliente respondendo rápido compra
é o primeiro que responde, ele compra, ou se ele vai usar o seu preço para definir com o concorrente. E vice-versa também, né? Tem aqueles clientes que já têm a cotação do concorrente e quer fechar com um segundo, faz um leilão, né? E o que mais tem aí no mercado é leiloeiro. Então, né, em termos de preço, né, de compras. Então, o cliente acaba passando um preço para o vendedor que ele já tem a cotação do outro. E muitas vezes também é blefe, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. E existem as cotações finalizadas, percentual de fechamento do negócio. O que acontece? Em número de orçamentos, quantos negócios a gente fechou? Qual foi o percentual em cima do valor orçado? Importantíssimo. E uma coisa que quase ninguém faz é saber os motivos de perda de negócio. Falando para você, hoje a maioria dos sistemas de ERP, aqueles da porta para dentro, aquele sistema que recebe o pedido, ele não quer saber o que aconteceu antes do pedido. Nós do Keyshap queremos saber o que acontece para chegar ao pedido. E aí por que não chega também. E esse motivo de perda faz parte de uma análise muito mais aprofundada. É o vendedor pontuar dentro do sistema quais são os motivos de perda. Muitas vezes o cliente só está cotando para um projeto e ele acaba não ganhando aquele projeto porque ele é um prestador de serviço. Ou o cliente está fazendo um novo produto e ele está cotando apenas para levantar custo. Ou o cliente não compra porque você não deu o frete para ele, e assim por diante. Ou preço, condição de pagamento, crédito, e aí vai. E isso aqui é uma coisa que não é analisada. Por que eu perco negócios? Então isso aqui, esses indicadores aqui das cotações finalizadas são muito importantes. E aí sim, depois que você analisou o processo comercial, que vem do cadastro, dos contatos, das cotações, das negociações, aí você consegue avaliar se o faturamento, claro que você tem que continuar analisando qual foi o faturamento ou a venda, os pedidos que foram colocados, volume, número de clientes atendidos, número de produtos, mix vendido, lucro, EBITDA, margem, score, aí sim você consegue ter a informação. Mas veja que esse aqui é o fim, não é o meio. E é isso que nós vamos falar agora. Essa situação aqui da sacada comercial, os métodos de análise, você consegue ter o método tradicional, que é focado apenas no número, e o método holístico, que é o processo e resultado, saber por que acontece o resultado. E é dessa forma. Agora, quais são as sacadas que você tem dentro do que nós estamos falando aqui nessa mini aula aqui sobre análise de desempenho? O que você precisa saber? Que os números são o fim. Então, você analisar apenas números em relação a faturamento, em relação a só o resultado, ele só vai refletir o seu resultado. E avaliar resultado é mais ou menos assim, olha, eu vou trocar aqui para uma outra situação pessoal. Imagina que a pessoa está com colesterol alto. Então eu estou com colesterol alto. Legal, o que eu tenho que fazer? Mas qual é o processo que trouxe esse colesterol alto? Se você sabe se é uma alimentação, se é alguma coisa na saúde da pessoa que está fazendo essa alteração, e várias situações que impactam nesse resultado do colesterol, a pessoa consegue entender. Mas se ela não está monitorando isso, por exemplo, a pessoa não está andando, ela está comendo muita caloria, então ela acaba ficando gorda e aí ela começa a ter problemas de saúde, não só colesterol. Então, se você só está analisando números, você só está refletindo o resultado. Fica com uma análise limitada. Por isso que existe a consulta médica, né? O médico começa a pedir para a pessoa várias informações. O médico real, né? Aquele médico mais profissional, aquele médico lá de cara crachá, não, mas eu tô falando, aquele médico que quer cuidar da saúde das pessoas, ele está realmente interessado em saber o porquê aconteceu aqui. E o que acontece com as empresas que só analisam números? Elas estão limitadas a comemorar ou lamentar. Então, você pode observar que nessas empresas que só analisam os números, eles comemoram ou lamentam o resultado. Todo mês é a mesma história. Só comemora ou lamenta o resultado. Não se muda em processo, não se fala em processo. Se fala apenas em números. Batemos a meta, ueba! Que legal. Não batemos a meta. Ai, que droga, cara. O mercado tava difícil esse mês, né? Tava brigado. Cara, tava brigado. Com base no quê? Só com base no número de vendas? Volume? Talvez o resultado? Resultado de lucro? Será que é só isso? Você precisa analisar o meio. O meio, que é o início e o meio, vamos falar assim. É aquilo que faz acontecer o resultado. Para isso, vai melhorar o seu processo. Melhorar o processo melhora os resultados.
Então, quando você melhora o processo, por exemplo, você imagina assim, a pessoa estava fazendo 50 minutos de caminhada, uma vez por semana. Agora ela começa a fazer 50 minutos de caminhada todo dia. Opa, ela vai melhorar, ela vai emagrecer. Olha, ela também estava comendo XYZ calorias, agora ela diminuiu as calorias. Ela vai conseguir fazer isso. Então, dentro do vendas é a mesma coisa. Se você vai falar assim, olha, nós estávamos ligando para 30 clientes por dia e conseguindo 5 cotações. Agora a gente melhorou o processo, estamos fazendo 20 ligações e conseguindo 15 cotações. Olha que legal. Por quê? Porque o gestor se focou no processo que traz isso. É igual o Bernardinho sempre falava, né? Que treinar deve ser a aspiração do atleta, que treinar é mais importante do que a competição, porque quando você treina, você melhora o seu processo. E é isso que é importante. Então, saber o porquê é a chave do sucesso. Essa dica que eu quero te dar aqui no final, saber o porquê é a chave do sucesso em vendas. E aí você tem a organização, fazer uma faxina mesmo no processo, isso é primordial. Quando você sabe o porquê, você vai fazer o quê? Uma faxina, você vai organizar o processo cada vez mais. E aí sim, vai te alavancar para novos resultados jamais imaginados. É por isso que a gente tem dentro do Keshap esse processo inicial. Você primeiro tem que se organizar. Dentro do Keshap, uma das atribuições do sistema é fazer com que a equipe comercial se organize. E aí, onde vem? É a rotina e foco. Você precisa ter uma rotina de organização e foco no processo que dá mais resultado. E aí você tem também o quê? O tamanho do time, que é equilibrar a capacidade e quantidade de clientes. Não adianta você colocar, olha, eu coloquei 100 clientes para cada vendedor. Isso não quer dizer nada. Porque tem vendedor que atende clientes muito chatos, muito exigentes, ou grandes clientes, vai atender 10 clientes e vai bater a meta. E aqueles 90 que ficaram, o que vai acontecer? Olha, não cobra, mas aquele não tem tempo mesmo. Então você talvez distribuir para mais 3 vendedores esses 90 e colocar 130 em cada um e 10 para aquele cara que atende os grandes, talvez seja a melhor forma. Então, equilibrar a capacidade do time comercial é muito importante. Isso só acontece se você avaliar o processo. Bom, depois que você avaliou o tamanho da equipe, você vai ver a habilidade de treinamento. Você vai ter a habilidade de treinamento, a habilidade, de relacionamento, a habilidade de fechamento. Então, você vai saber se o vendedor está conseguindo ligar, está conseguindo trazer a cotação, mas não está conseguindo fechar. Tem outros que não trazem cotações, mas fecham a maioria dos negócios. Então, você tem que começar a avaliar por que isso acontece. Será que o vendedor é bom em fechar negócio ou ele é comprado? E aí você começa a avaliar todo o cenário e aí sim você vai avançar muito em vendas. Direcionar para ser mais assertivo. O que é essa direção? Essa é uma informação muito importante. Quando você direciona a sua equipe, você vai entender o porquê se chega em um resultado. Talvez seja mais importante para o negócio no médio prazo do que o próprio resultado. Você imagina assim, sua meta de vendas era 5 milhões para esse mês aí com o seu time comercial. Seus 10 vendedores, você tinha 5 milhões de reais de vendas. Aí você só atingiu 3,5. No outro mês também era 5, você atingiu 4. No outro mês era 4, você atingiu 8. E aí, o que aconteceu? Pô, que legal, estou só comemorando e chorando? Não, eu estou entendendo o porquê está acontecendo. E aí você vai na raiz do problema. Se você vai na raiz do problema, você vai cair no processo. Se você cair no processo, você vai corrigir os pontos que precisam ser corrigidos. E aí a empresa vai ter uma venda crescente, saudável, lucrativa, que é todo mundo que quer isso. Não tem um gestor que não quer. O detalhe é que você não pode ficar só em cima do resultado. Você tem que estar em cima do processo. Você precisa buscar o processo comercial. Quando você avaliar o processo, aí você vai chegar exatamente a corrigir a raiz do problema. Então, pessoal, o que acontece? Se você avalia o processo comercial, parabéns, porque isso é uma coisa que faz todo sentido no negócio. Quando você avalia apenas resultado, ou se o seu sistema não dá esse resultado, procure um sistema que entregue esse resultado. Eu conheço um muito bom. O que acontece? Quando você avalia exatamente o seu processo de vendas, é fácil, fica na cara exatamente o que você precisa fazer. Quando você não avalia o resultado, você está avaliando só apenas o desempenho em números, faturamento, volume e imagem, você não consegue descobrir muita coisa através disso. Claro que a alta gestão, a diretoria da empresa, ela quer o número final. Só que você como gestor comercial, você como supervisor comercial, ou até mesmo você que é um vendedor mais interessado, aquele da prateleira de cima, como diz o gaúcho, aquele cara mais evoluído,
comercialmente, ele quer melhorar o processo comercial dele. E aí sim, você tem uma equipe de alto desempenho, uma equipe que vai trazer o resultado continuamente e cobrir melhor esse mercado e ganhar cada vez mais dinheiro. Eu sou o Marcos do CashUp, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu te peço humildemente, se você quiser compartilhar esse vídeo, vai ser muito útil para nós. Também, se quiser dar um like, se inscrever no canal, que semanalmente a gente está aqui postando novas aulas, novos conteúdos para a equipe comercial que vende B2B. Um grande abraço e até o próximo vídeo.